Não vai ter Alexandre de Moraes no TSE. E o fato é, o PT é o partido dos traficantes. Quanto você acha que esse pessoal pode pagar para a esposa ex-esposa do ministro Gilmar Mendes, para a ex-esposa do ministro Toffoli? Falou, o ministro André Mendonça agiu bem, agiu rápido, mandou, segundo a CNN Brasil, em 48 horas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Gonê opina sobre caso da arma de Bolsonaro. PGR sugere aguardar fim da investigação sobre arma de Bolsonaro para avaliar se houve falta grave. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu o parecer de Paulo Gonê. Nesta quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República afirmou que não há elementos por hora para caracterizar falta grave no episódio que envolve uma arma registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parecer foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A configuração de uma falta como grave exige mais do que a subsunção do fato à norma. Demanda a análise dos impactos da conduta ilícita na ordem jurídica e no objeto e finalidade da execução penal. Fecha aspas, disse a PGR. Por isso, conforme a PGR, sugere-se que se aguarde a conclusão das investigações a fim de se permitir um juízo final e mais abrangente sobre os fatos. Vence hoje o prazo para remoção ou não da prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro. O desfecho do caso da arma é crucial para manter o benefício. De acordo com aliados do ex-presidente, a expectativa é de que Moraes renove o ato. Isso porque Bolsonaro não melhorou totalmente do quadro de saúde. Há ainda no radar a possibilidade de uma nova cirurgia. Mendonça autoriza a transferência de Vorcado para Papudinha. Ex-banqueiro investigado na Operação Complice Zero deixará a superintendência da PF em Brasília, onde estava preso desde março. O ministro André Mendonça autorizou nesta quinta-feira, 25, a transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcado para o Centro de Detenção Provisória 2, conhecido como Papudinha no Distrito Federal. A mudança atende a um pedido apresentado pela própria PF ao relator do caso no STF. A decisão foi tomada depois de a Procuradoria-Geral da República se manifestar contra o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-banqueiro. No parecer, o órgão também indicou que caberia ao Supremo decidir sobre a eventual transferência do investigado para uma unidade prisional. E parlamentar do PT é preso por envolvimento com o PCC. É isso mesmo. O vereador paulistano Senival Pereira de Moura, atualmente em seu 6º mandato na Câmara Municipal de São Paulo, foi preso nesta quinta-feira durante a Operação Última Parada, ação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. As autoridades o apontam como um dos principais investigados em um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital. Esse vídeo aqui não tem nada de novo, não tem nada que vai te chocar. É só mais uma prova numa matéria que saiu hoje na imprensa da proximidade entre o Partido dos Trabalhadores, que é mais conhecido como Partido dos Traficantes, e as facções criminosas no Brasil. Mas antes de falar o fato de hoje, a informação de hoje, que é sim um escândalo à parte, vamos fazer uma rápida lembrança dessa ligação histórica entre facções criminosas e o Partido dos Trabalhadores. O ex-contador do Lulinha é também o contador do PCC e o endereço dos dois ficava no mesmo lugar. Rainha do tráfico, né? Aquela mulher que é casada com um traficante, líder de uma facção criminosa, que foi levada para Brasília para participar de reuniões ministeriais, onde a sua passagem e a sua estadia foi paga com dinheiro público pelo Ministério dos Direitos Humanos. Lula e o PT defendendo os grupos armados e as facções criminosas de serem classificados como grupos terroristas, inclusive indo nos Estados Unidos. E ficou muito chateado, lembre-se disso, hein? Ele ficou muito chateado e disse assim, os Estados Unidos não pode fazer isso com os nossos criminosos. Tá gravado, tá?
A operação do Morro da Penha, onde o governo federal foi totalmente contra e saiu em defesa dos traficantes. 85% dos presos durante as eleições votam no PT e no Lula. Quando saiu o resultado de 2022, que o Lula havia ganhado nas nossas urnas, os traficantes fizeram festa nas áreas dominadas. Sem falar que essas áreas dominadas pelo PCC e Comando Vermelho é proibido fazer campanha para qualquer pessoa de direita, principalmente o Bolsonaro. Teve inclusive relatos de pessoas que foram assassinadas porque fizeram campanha, colocaram adesivos do Bolsonaro em seus estabelecimentos em áreas dominadas pelo narcotráfico. Diálogo cabuloso, interceptação telefônica mostrando que há um diálogo cabuloso entre o PT e o PCC. Marcola, o grande líder do PCC, dizendo que quer que o Lula ganhe as eleições de 2022. Flávio Dino entrando em área dominada por facção criminosa sem segurança enquanto ele era ministro da Justiça. E o Lula com o seu bonezinho do CPX. Bom, isso já deveria ser o bastante. O diálogo já deveria ter sido encerrado e o Brasil deveria reconhecer que PT é uma espécie de braço político do PCC e Comando Vermelho e facções criminosas. Aí vem a notícia de hoje. Vereador de São Paulo é preso em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC. O curioso é que se fosse um vereador do PL, sabe o que ia aparecer aqui? Ia aparecer vereador do PL é preso em operação contra a lavagem de dinheiro do PCC, mas não. Esse vereador que você está vendo aqui, ó, esse cidadão aqui, ele é um vereador do PT em São Paulo. Lembrando, gente, vereador do PT na cidade de São Paulo é como se fosse um deputado estadual, ele tem a força de um deputado federal. É a maior cidade do nosso país. Esse vereador do PT era um dos chefes do esquema de desvio de dinheiro de transporte público em São Paulo. Além do político, outras 2 pessoas foram presas. Entre alvos estão integrantes da facção e o presidente da empresa de transporte coletivo Transunião. Aí vem a matéria. O vereador Senival Moura, do PT, foi preso na manhã dessa quinta-feira durante uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra o esquema de lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, e no transporte público. Além do político, outras 2 pessoas, blá, 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 foram presas. Não é só isso. Ele não era só uma pessoa ali marginalmente envolvida no esquema, não, tá? O cara era chefe do esquema. Salvo de PCC citava vereador preso, segundo a polícia. Veja a carta. Tem um trecho da carta que eu quero que você veja, que é esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Segundo o inquérito da Polícia Civil, o finado Adalto Soares Jorge teria relatado antes de morrer que sua atuação se limitava a cumprir ordens de véio e cabeça branca, nomes que a polícia identificou como sendo respectivamente o vereador Senival Moura, do PT, e o diretor Leonel Moreira Martins. Ou seja, o Senival Moura, vereador do PT, era quem dava as ordens. Era quem dava as ordens do desvio de dinheiro. Nós estamos falando de milhões e milhões de reais. Vereador e o comando da empresa. As investigações apontam que Senival Moura, embora não esteja no quadro societário da companhia, era quem controlava as ações da Transunião. Ele tinha ingerência direta sobre a frota e alocação dos recursos. Senival Moura, um político, um representante do PT, era um cara ligado, ou né, e foi preso hoje, por ser quem comandava o esquema de desvio de dinheiro público, do transporte público em São Paulo, para lavar dinheiro do PCC. Aí eu me lembro que nas eleições de 2022, o Alexandre de Moraes nos proibiu de falar que havia uma relação, uma ligação, conexão entre o Partido dos Traficantes, o Partido dos Trabalhadores e o PCC. Nós fomos proibidos de divulgar um fato em 2022, que poderia ter mudado o rumo da eleição. Então, nessa eleição, não vai ter Alexandre de Moraes no TSE. E o fato é, o PT é o partido dos traficantes. Os traficantes votam, fazem campanha, elegem seus representantes eleitos no PT. São esses políticos que defendem as facções criminosas que hoje comandam 25% da população brasileira. O Brasil, com mais 4 anos do PT, se já não virou, né? Mas vai virar oficialmente um narco-estado nível Venezuela. Por isso que a gente tem essa oportunidade única de impedir que isso aconteça. Aliás, é pior. Então, por conta de tudo isso, o Jacques Wagner também não está lá, né? Então, a liderança do governo no Senado continua sendo dele. A Débora trouxe informações que alguns políticos
com e sem mandato, da base lulista, pressionam para que ele deixe essa liderança. Simone Tebet deu uma entrevista ao site Poder 360 nesse sentido. Outros, até petistas mais conhecidos, históricos, José Genuíno pediu que ele saia do cargo. Fato é que, já comentamos aqui, o peso de Jacques Wagner não é qualquer petista. O galego, como é conhecido, né, como é chamado ali carinhosamente pelos amigos, Jacques Wagner é muito próximo de Lula. E Wagner, à medida em que os petistas grandes, graúdos, foram caindo escândalo após escândalo, e são, no caso, sucessivos, Jacques Wagner é um sobrevivente da velha guarda petista e alguém que sempre esteve muito próximo de Lula. Wagner foi ministro de todos os governos do PT, foi governador da Bahia por 8 anos. Wagner criou Rui Costa, que passou 8 anos no governo, depois criou Jerônimo Rodrigues, nessa dinastia baiana do PT. Então, Wagner não é qualquer um. Vai resolver isso a portas fechadas com Lula. Mas eu trago uma informação adicional, antes de passar para que a gente ouça o Cláudio. Reportagem do jornal Estado de São Paulo, também era manchete do Estadão agora há pouco. Vorcaro definiu Wagner, Costa e Silveira, tá passando aí na sua tela, como ala do governo Lula pró-compra do Master pelo BRB. Bom, o que diz aqui a reportagem é que Daniel Vorcaro enxergava o senador Jacques Wagner e os ministros Rui Costa e Alexandre Silveira como ala do governo Lula favorável à operação do Banco Master com o BRB. A informação foi repassada pelo próprio Vorcaro numa mensagem de texto ao jornalista do Estadão. Por isso é manchete do Estadão, é exclusivo. O jornalista recebeu essa informação do próprio Vorcaro, tá? Em 2005, agosto de 2005. Bom, isso foi usado pela Polícia Federal após a análise do celular de Vorcaro para embasar ao Supremo Tribunal Federal o pedido de busca e apreensão contra Wagner. Então, informação importante, informação exclusiva do Estadão. O jornalista trocando informações, trocando mensagens com Daniel Vorcaro. Num dado momento, o mafioso do Master diz assim: Jacques Wagner, o Rui Costa, o Alexandre Silveira, essa é a ala do governo que está ajudando na negociação do Banco Master com o BRB. Cláudio, para mim está muito claro, e a Polícia Federal foi explícita, foi incisiva ao dizer: Wagner entregou o mandato, colocou o mandato a serviço do banco. Só que quando a gente coloca nesse espaço temporal, nós estamos falando de 2025, a mensagem, agosto de 2025, o nome de Rui Costa, nós não estamos falando só do ex-governador da Bahia, Rui Costa, nós estamos falando do chefe da Casa Civil nesse governo Lula III. Então o chefe dos ministros de Lula também era da ala pró-Master em negociação com o BRB. Não dá. O Lula vai dizer que não sabia de nada, talvez que não conhecia o Rui Costa, não sei. Mas não dá mais para dizer que o governo estava completamente informado do que estava acontecendo na negociação do Master com o BRB. Silvio, cada vez vai ficar claro. Primeiro, nós sabemos pela própria imprensa, desde agosto do ano passado, julho do ano passado, que já tinha tido reunião, inclusive com a presença do ministro Luiz Barroso, informando que o caso Master estouraria no governo do PT da Bahia. Então, essa conversa política com o STF já existia há quase um ano atrás. Por quê? Porque quem é do PT e quem é da Bahia e quem é conhecedor da situação do Banco Master sabe que o Banco Master é criado por Jacques Wagner e por Rui Costa. Eu acho que um dia vai aparecer muito mais do que ridículos 2,5 milhões no apartamento, 12 milhões da floricultura da filha da esposa do enteado, sabe de quem. Isso daí, Silvio, nós somos muito pobres. O Daniel Vorcaro, Silvio, eu me lembro que teve aquela festa de noivado que ele fez na Itália, num castelo, que até Andrea Bocelli, um monte de gente cantou.
Algum lugar falou que aquilo custou 200 milhões de reais, que seja 30 milhões de euros. Silvio, um cara que, para mim e para milhares de pessoas, é escancarado. Não é o CEO, presidente de verdade do Banco Master, mas é o gerentão que toca tudo, principalmente as relações políticas, as relações institucionais. O CEO que gasta 30 milhões de euros numa festa de noivado, esse esquema está bancando corrupção há muito tempo. Quando o presidente do BRB é apontado por 140 milhões de reais em apartamentos como pagamento de propina, quanto não fica para quem é do governo da Bahia e que montou o Banco Master junto com o Guga Lima lá, que era sócio do Vorcaro, e quando a coisa começou a fazer água, ele saiu da sociedade exclusivamente para tirar o CPF dele do CPF do Master, do CNPJ do Master, e conseguiu criar um banco em questão de poucos meses. É óbvio que é um baita esquema montado para todo mundo lavar dinheiro, Silvio. E aí, quando a gente fala em 12 milhões na conta da floricultura Dum, 2 milhões de apartamento, isso é pinga, Silvio. Eu pergunto o seguinte, pergunto para nossa audiência, escrevam aí no nosso chat. Se o Vorcaro contrata a esposa do Alexandre de Moraes apenas para ter proximidade do ministro Alexandre de Moraes, quando ele, em 2024, achou que as coisas poderiam ser ruins, quanto você acha que esse pessoal do Vorcaro, do ex-sócio dele, Guga Lima, e de outros nomes que a gente ainda não sabe, quanto você acha que esse pessoal pode pagar para a esposa, ex-esposa do ministro Gilmar Mendes, para a ex-esposa do ministro Toffoli? Quanto você acha que podem pagar, oferecer para pagar para o filho do ministro Cássio Nunes? Se 129 milhões oficialmente são para ele se aproximar do Alexandre de Moraes, quando ele estava solto, imagina agora preso. Porque tem que ser muito infantil ou mal intencionado para achar que esse cidadão está preso e não tem bilhão, 2, 3, 5 bilhões protegidos lá no exterior. E se ele não pode manipular, tem terceiros que o façam. Silvio, eu sou advogado. Eu já vi dezenas de empresários brasileiros abrirem contas no exterior, blindarem patrimônio no exterior, com medo de atuação do governo brasileiro, de atuação trabalhista, de atuação da Receita Federal. Isso, para quem tem certo padrão, o padrão para mim é acima de 300 mil, 500 mil, os caras já podem, nem que começa a blindar lá fora, Silvio. Então, quando a gente está falando de gente comum que a gente convive, imagina gente que a gente não convive, que consegue pagar 140 milhões de propina para um, mais 100 milhões para outro. Esse pessoal tem quantos bilhões lá fora? Quanto que eles pagariam hoje para a ex-esposa do Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes defende com uma gana que a gente sabe. Está escancarado, como você falou do Roda Viva, que foi uma vergonha. E os repórteres ainda fizeram algumas perguntas boas, e ele, com a cara de pau, vergonhosa, não, eu não era. Como é que ele não era lá? Ele foi assistir julgamento na primeira turma, ele sentou para assistir, e vem dizer que não sabe, julgamento do Jair Bolsonaro. Ele foi lá na primeira turma, sentou na cadeirinha e ficou olhando. Vem dizer que não sabe. Isso é de uma falta de honestidade intelectual. Então eu pergunto pro pessoal do chat, se pagaram 129 milhões oficialmente para se aproximar de Alexandre de Moraes. Se pagavam 5 milhões para o escritório Lewandowski. Se pagavam... Nossa, é tanta gente recebendo. Quantos vocês acham, audiência, que hoje, preso e com medo da casa cair, eles pagariam para a ex-esposa do Gilmar Mendes, para a ex-esposa do Toffoli, para o filho do Cássio Nunes, ou para quem estiver disponível? Quanto será que eles não pagariam? É disso que nós estamos tratando, Silvio. Da imprensa expondo a verdade,
uma parte da imprensa ganhando muito para ocultar a verdade e produzir desinformação ou desordem informacional, usando termos que eles usam, e gente que nem nós, Silvio, condenados à pobreza, mas a honestidade, que é o que nos interessa, gente que nem nós expondo a verdade. Graças a Deus com essa audiência nos apoiando. Aconteceu uma coisa gravíssima dentro da Papuda que pode simplesmente soterrar todas as investigações das fraudes do escândalo do INSS. O tal do careca do INSS, que a gente sabe é o cabeça, literalmente, desse esquema todo, segundo relatos da defesa, foi arrancado à noite da sua cela à força para responder a 10 perguntas numa espécie de delação forçada sem advogado. Olha, o negócio é grave. O ministro André Mendonça reagiu na hora. Eu vou te contar o que fez, mas vou te explicar por que isso, se confirmado, pode ser uma bomba que derrube o caso inteiro. Bom, meus caros, o ponto é o seguinte: a defesa, como eu mencionei, disse que ele foi retirado na semana passada e interrogado por agentes penitenciários durante cerca de 1 hora, com perguntas prontas que insistiam numa coisa só, para que ele fechasse uma delação. Isso é um absurdo completo. Delação precisa de uma só coisa: voluntariedade, ou seja, a pessoa precisa querer falar. Se você força, não tem a voluntariedade. E se não tem a voluntariedade, a delação é nula. Portanto, uma delação a fórceps, uma delação forçada, tirando a do Mauro Cid, que ali tudo valia para condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas a sério, quando o processo é a sério, quando ele está sendo levado dentro da lei, como esse certamente será, porque há muitos interesses em jogo para que ele não resulte em punição, bom, o ponto é que a nulidade é total se não há voluntariedade, se a pessoa não desejou falar aquilo que ela falou. O ministro André Mendonça agiu bem, agiu rápido. Mandou, segundo a CNN Brasil, em 48 horas que a administração da Papuda explicasse essa grave denúncia. Quem fez a denúncia foi a defesa do Antônio Camilo Antunes, o tal do careca do INSS, que a gente sabe, já mencionei aqui, é apontado pela Polícia Federal como o personagem central, o cabeça das fraudes bilionárias contra aposentados do INSS. É muito importante que isso seja esclarecido logo, rápido e de uma vez por todas. Se o Mendonça hesitar, se o Mendonça, já respondeu bem, ele reagiu muito bem. Em 48 horas ele pediu que tudo fosse explicado pela administração penitenciária. Mas se depois disso não houver uma punição desses agentes, se não se descobrir por que esses agentes agiram assim, se isso não for levado até as últimas consequências pelo Mendonça, o Mendonça não só abrirá a possibilidade de que as defesas de todos os demais réus levantem uma suspeita sobre como esse caso está sendo tratado e anulem tudo, que é tudo o que muita gente quer dentro do governo, dentro do STF, dentro de tantos órgãos. Bom, se o Mendonça não punir, não levar adiante a ferro e fogo essa investigação sobre esse caso, isso poderá ser a faca e o queijo na mão para a defesa dos réus, mas poderá também ser uma pulga, mais uma pulga aqui para Gilmar Mendes, ética terva, para Gilmar Mendes e os demais ministros do STF ficarem levantando suspeitas de como o Mendonça conduz esses casos que estão com ele. Há uma campanha em curso, e a gente sabe, a gente viu na entrevista do Roda Viva, uma campanha em curso para descredibilizar o ministro Mendonça. Ele tem que ficar muito esperto, porque a orelha dele está vermelha, vamos dizer assim, para sermos gentis. A cereja desse bolo, meus caros, é que é o seguinte: o Mendonça, se ele ainda não percebeu, ele não tem amigos nem dentro do STF, nem dentro da Polícia Federal e muito menos na PGR. Ele não tem amigos, ele não tem parceiros. Se ele não entendeu ainda isso, ele vai ter de entender a força. Não é porque é agente penitenciário, não é porque é a Polícia Federal que está do lado das investigações. Provavelmente esse fogo amigo vem de gente de dentro do hall ali de investigadores que querem não investigar, mas querem melar as investigações. O Mendonça tem que saber muito bem com quem ele lida e não confiar em ninguém. É isso. Atenção que nós teremos para esse caso. O Mendonça precisa ter triplicada. É isso, deixa o seu comentário e vamos seguir atentos aos desdobramentos desse caso e, sobretudo, a quem fez isso e por quê.
Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!